Enquanto não fizerem isso, aqueles que forem despertando, até como esses que nos escrevem, dizendo, olha, eu comecei a mudar. Esses nós que formos mudando, com esses conhecimentos encantadores, racionais, sensatos, nós vamos, partindo daqui para Pandora. Pandora é o planeta do Avatar. Quem não assistiu, assista o Avatar. Eu já prego isso há mais de 30 anos, que se a Terra, nós, os humanos, tivéssemos acesso a qualquer outro planeta, nós iríamos lá para 3 coisas: escravizar, roubar ou matar, ou os 3 juntos. Foi o que o Avatar ensina. Foram a Pandora, planeta maravilhoso, com uma civilização humilde, uma civilização da natureza, bela, bonita e fraterna. Foram lá, como tinha lá um minério que vale 20 bilhões de dólares o quilo, eles foram para lá para arrancar todo esse minério lá, foram roubar. Como o minério se encontrava justamente na sede da concentração daquele povo, daquela civilização, eles tinham que arrancar o povo de lá. Como o povo não queria sair, porque não queria saber disso, sair por bem, eles bombardearam, arrebentaram aquilo tudo e tentaram tudo aquilo que eu digo: roubar, escravizar, roubar ou matar. Ou então os 3 fizeram uma lambança. Assistam o Avatar, que vale a pena, que vocês vão ver que essa seria a consequência da comunicação da Terra com outras civilizações, que muita gente diz assim, mas se tem, por que não? Tem uma pergunta que eu vou responder, uma telespectadora que mandou para cá perguntando se o sistema solar é habitado e etc, porque se o Espiritismo diz que todos os mundos são habitados, todos os planetas são habitados, por que a Terra está provado que não tem? Não está provado nada não. Eu vou mostrar para você uma pesquisa feita a pedido, por convencimento do grande cientista Carl Sagan. Ele convenceu aos administradores da NASA e ao governo americano, em que a nave Galileu, que foi lançada para fazer justamente uma pesquisa de vida em outros planetas, a nave Galileu fizesse uma volta ao redor da Terra e analisasse a Terra com o mesmo processo que ela iria analisar outros planetas, a 1000 quilômetros de distância. Sabe qual foi o resultado? Assistam os próximos programas que eu vou falar. Eu vou mostrar para vocês qual foi o resultado da pesquisa da própria Terra. Então, não temos acesso a outros mundos, isso é bobagem. Acesso físico, espiritual temos, mas físico não temos, porque se formos lá, vamos roubá-los, vamos matá-los ou vamos escravizá-los. Porque esse é o nosso instinto, esse é o nosso egoísmo, é a nossa predominância. Essa é a nossa concepção de civilização errada que nós temos que mudar. Senão vamos explodir, acabar, destruir o planeta. Falar em planeta, vocês não querem petróleo? Não é rico? Não é dinheiro? Não é fama? Não é poder? Pois bem, a natureza está dando petróleo lá no Golfo do México à vontade. Vocês não querem ir lá pegar um bocado, não? Vão transformar aquele oceano em petróleo, em lama fedorenta, em podridão. Não é isso que a humanidade quer? Isso está certo? Não está certo. Mas quem vai mudar isso com as religiões garantindo que está todo mundo salvo? Exploram aqui, destroem aqui, escravizam aqui e depois estão na glória eterna? Claro que não é isso. Saiam fora disso. Conheçam o Espiritismo, a doutrina espírita, só Allan Kardec. Esqueçam esse negócio da mediunidade, psicografia, Chico Xavier, espíritos por aí afora. Esqueçam isso. Isso é outra coisa que vocês vão entender estudando. Deixa isso para lá. Aqui está a doutrina reveladora, a revelação de Deus, a terceira, para o entendimento de quem somos, de onde viemos, o que estamos aqui fazendo e para onde vamos. Qual é o nosso destino? Valéria Cristina. Bom, e o que você está falando, né? Para a gente, como você está falando de exploração de outros planetas, falta para a gente um pequeno detalhe, que é o aspecto moral. Enquanto a gente não tiver moralidade, enquanto a gente não aprender exatamente qual é a nossa missão, o que a gente tem que realmente cultivar, o que é realmente importante, Deus sabiamente não vai permitir que essas coisas aconteçam. E a gente volta, essa telespectadora foi a Tatiana Loubach, que nos mandou vários questionamentos aqui, um melhor do que o outro, e a gente vai voltar com o questionamento dela abordando a questão 540, que Zé Manel sempre cita aqui, e tem uma outra questão também, então a gente volta para abordar essa questão. Fiquem ligados que a gente volta já já. Retornamos com o segundo bloco de hoje, vamos ler aqui 2 comentários de telespectadores, como eu havia falado no primeiro bloco. O primeiro é a Maria das Graças, do Cônego, e agradece as explicações de o porquê da Terra, né,
continuar ser de provas e expiações, e os espíritos que aprendem, né, aqui e evoluem, mudam, até como o José Manuel falou agora no primeiro bloco, para outros mundos. Disse que não entendia porque os espíritos teriam que esperar a evolução do planeta para eles poderem se libertar. Muito bom, parabéns, e ela faz um elogio aqui para mim, principalmente para a Valéria, que conduz muito bem o programa com muita simpatia. Obrigada, mas o tema, né, pede que não tem como a gente falar do espiritismo sem essa alegria, essa felicidade. E o Antônio Carlos do Centro achou muito interessante e convincente a colocação feita pelo José Manuel sobre as vacinas para as doenças do corpo e o espiritismo como vacina para as doenças do fanatismo e dos preconceitos que são eliminados com o conhecimento espírita. É isso aí. Estudar e analisar tudo para conceber realmente a verdade de Deus e não dos homens vaidosos e das igrejas imperiais, diz o Antônio Carlos, e a gente agradece. Então, como eu disse, nós vamos voltar aqui com, né, e voltaremos com o questionamento da Tatiana Loubach, que diz, né, que assistir esse programa mudou em muitos aspectos a sua vida. Ela diz, né, sempre fui uma pessoa religiosa e em busca da verdade. Mas depois de anos frequentando as religiões, me encontrei no espiritismo por conta da paz e tranquilidade que me deu em relação à vida. Ela pergunta aqui a questão do átomo ou arcanjo, né, que é a questão 540. Gostaria de uma explicação de como funciona, pois o tema é abordado, mas não entendi a explicação inteira. Significa que passaremos por todos os reinos antes de sermos homens? É a pergunta Tatiana, dela. Eu gostaria até de recomendar que você estudasse aí o assunto no Livro dos Espíritos. Para nós fazermos um comentário dessa ordem, para quem não conhece alguma coisa da doutrina espírita, vão faltar talvez elementos para o entendimento do telespectador. Porém, isso parte do seguinte princípio, Tatiana. Deus, sendo supremo em todas as virtudes, não poderia ser diferente. Se nós tirarmos a supremacia em qualquer virtude que seria nobre para os homens, de Deus, nós tirarmos de Deus, ele deixa de ser Deus. Por exemplo, justiça é uma virtude para os homens. Justiça suprema não poderia deixar de ser um atributo de Deus, sob pena de, se Deus não fosse supremamente justo, ele deixaria de ser Deus. Pois muito bem, a criação está dividida, pelo menos aqui nesse nosso universo, em 3 reinos: o mineral, o vegetal e o animal. Esses 3 reinos demonstram evoluções da matéria em formas absolutamente diferenciadas e nitidamente umas mais avançadas do que as outras. Ora, se a origem, se o Criador é um e é supremamente justo, ele não poderia ser injusto com nada da criação. Logo, uma pedra não poderia ser uma pedra eternamente. Um vegetal não poderia ser um vegetal eternamente. Um animal não poderia ser um animal eternamente. Tudo está num processo de evolução.